Olá, olá pessoal, boa tarde. Cá estamos nós para mais um vídeo aqui pelo canal. Depois de muito tempo sem fazer vídeo aqui, estou de volta. Devido a alguns acontecimentos de catástrofes naturais que aconteceram aqui na cidade, onde muitas casas foram danificadas, telhados arrancados e nessa aí os meus equipamentos aqui de gravação, computador, microfone também foram danificados, né? Mas agora por bondade do nosso Senhor Yahweh, nos tem dado condição de novo, nos tem abençoado. E cá estamos nós de volta para estarmos falando da palavra do nosso Deus, nosso Yahweh, nosso juiz, né? Nosso Deus Yahweh. Pois a palavra Deus quer dizer juiz, também pode ser chamado de rei. A palavra Deus só pode ser juiz ou pode ser. A palavra Deus ou pode ser juiz ou pode ser rei. E nós sabemos que Yahweh ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, juiz dos juízes. Então, amados, sem mais delonga, eu quero estar lendo aqui em uma das cartas do apóstolo Paulo, carta aos Gálatas, capítulo de número 1, do verso 6 até o verso 10. Tá ok? E está escrito: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, assim seja anátema. Porque persaúdo eu agora a homens ou a Deus? Procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então nós vamos falar hoje sobre outro evangelho. O que é outro evangelho? Outro evangelho quer dizer aquilo que não condiz com o que a Bíblia mostra, com o que os livros apócrifos mostram, que a gente vê às vezes sendo praticado em sistema religioso de maneira diferente. Se dá o nome daquilo que está na Bíblia, ou nos apócrifos, mas se pratica outra coisa. Então isto é outro evangelho. Você entende? Um exemplo, a Bíblia diz que Cristo, nosso Salvador, ele morreu no madeiro pela humanidade. Se alguém pega essa passagem dizendo, olha, a Bíblia diz que o Salvador nosso morreu no madeiro, mas como nós não vemos o Salvador, então vou pegar aqui um homem qualquer e nós vamos sacrificar este homem em um madeiro e ele vai ser uma espécie de Cristo. Isso aí seria um outro evangelho, está usando as Escrituras, uma passagem que está nas Escrituras, para fazer outra coisa, entendeu? Então é isto, característica de um outro evangelho. Então nós vamos ver aqui hoje, eu anotei aqui algumas passagens bíblicas, onde nós vamos encontrar passagens da Bíblia, e essas passagens bíblicas e esses nomes que estão na Bíblia, nas Escrituras, a gente vê sendo praticado dentro das religiões, só que de uma outra forma, não como a Bíblia mostra. Então a gente vai ver que isto caracteriza um outro evangelho, uma outra boa nova, porque a palavra evangelho, do grego evangelion, que quer dizer boas novas ou boas notícias. E esse evangelho, qual é essa boa notícia? A boa notícia é que quando o Salvador manda os seus discípulos irem ao mundo e anunciar esse evangelho, essas boas novas, era para eles anunciar o seguinte, olha, aquele que Deus prometeu que viria ao mundo e morreria para salvar a humanidade, ele já veio. E ele está no mundo. E então, antes dele morrer no madeiro, ser sacrificado, os discípulos e aqueles que pregavam esse evangelho, essas boas notícias, essas boas novas, diriam assim, ó, já está no mundo aquele que havia de vir para morrer pela humanidade, para salvar a humanidade. A promessa que ele fez de vir, de morrer em 5 dias e meio, ou seja, 5.500 anos, por Adão, por Eva, para colocar Adão e Eva novamente no paraíso, essa é a promessa. A palavra evangelho quer dizer promessa.
Então os discípulos saíam pelo mundo anunciando isto. Olha, aquele que haveria de vir já veio, está no mundo. E aquele que crê nele tem direito à salvação e à vida eterna. Hoje, como este que haveria de vir já veio, já foi sacrificado, o evangelho continua sendo anunciado, levado. Só que o evangelho hoje, as boas novas, continua sendo anunciado na sua continuação. Ou seja, nós vamos dizer, aquele que haveria de vir ao mundo já veio. Haveria de vir ao mundo morrer pela humanidade já veio, já morreu. A promessa que quer dizer evangelho, que ele prometeu de vir morrer por Adão, derramar o sangue dele sobre Adão para purificar Adão. Isso está lá no livro apócrifo, no primeiro livro de Adão e Eva, ele dizendo, antes de expulsar Adão e Eva, quando ele expulsa Adão e Eva, mas na porta do jardim, do paraíso, o Senhor Yahweh, ele faz uma promessa para Adão: Adão, daqui a 5 dias e meio eu virei e morrerei por você, derramarei o meu sangue sobre você, te tornarei purificado para você estar apto novamente a voltar para o jardim do Éden, o paraíso de onde você está sendo expulso. Você, Eva, tua esposa, e não só vocês dois, mas todos os seus descendentes justos que crerem. Então isso foi ocultado de muitos, não se encontra na Bíblia, mas se encontra nos livros escondidos, que quer dizer apócrifos. Essa passagem que eu estou falando para você está lá nos apócrifos. Pois bem, então, queridos, a gente vê que dentro das Escrituras nós lemos essas coisas, e como eu acabei de dizer, alguém vira para a pessoa e diz assim: olha, um Salvador morreu no madeiro, como a gente não tem hoje como mostrar o Salvador e não temos como fazer você ver, então a gente vai pegar um homem aqui e vai fazer desse homem o Cristo. Então isso aí seria um outro evangelho, se alguém fizesse isso. Então é mais ou menos isso que eu vou te mostrar aqui. Coisas que as pessoas leem na Bíblia e levam para o sistema religioso e aplica isso de outra maneira, fazendo disso ser um outro evangelho. Então isso está trazendo o quê? Maldição para quem faz isso, porque Paulo está dizendo que se um anjo fizesse isso, ou algum dos apóstolos fizessem isso, pregassem outro evangelho, uma outra coisa, essa pessoa seria anátema, seria maldita. Anátema quer dizer maldito ou amaldiçoado. Então, eu anotei aqui algumas coisas que nós vemos no sistema religioso, como dízimo, como ceia, como batismo, como a palavra pastor, como a palavra igreja, entendeu? Para que a gente venha a confrontar isso que se vê na religião e confrontar com a Bíblia, se bate aquilo que faz dentro da religião com o que a Bíblia está mostrando, se a mesma palavra é praticada da mesma forma nas religiões, ou quem é que está com a razão, a religião ou a Bíblia. Então vamos lá. Para começar, uma das coisas que nós vemos muito contrário às Escrituras é a palavra dízimo. Porque dentro do sistema religioso, eu que já vivi dentro do sistema religioso durante 21 anos, eu fui enganado dentro do sistema religioso e também ensinava de forma errada para as pessoas, porque a gente no sistema religioso ouve as coisas e não examina e sai repetindo aquilo que todo mundo está repetindo, então vai só tornando uma bola de neve aquilo que é errado. Então, a palavra dízimo está na Bíblia, é bíblico. Quando você fala com alguém que nos dias de hoje não se deva dar dízimo, a pessoa fala: não, mas o dízimo é bíblico. Eu concordo com a pessoa nessa palavra. Dízimo é bíblico, com certeza é bíblico. Mas o dízimo bíblico é o que se pratica nas religiões? Não. Esse é o problema. Dízimo é bíblico, mas o dízimo da Bíblia é um e o dízimo da religião é outro. Primeiro, para a gente saber qual é a diferença do dízimo da Bíblia para o dízimo da religião, temos que saber o que significa a palavra dízimo. A palavra dízimo significa morte, aquilo que se mata. Por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim aqui um vaso com um pé de coqueiro. Se eu pegar esse pé de coqueiro e arrancar ele da terra, o que eu fiz? Eu matei ele, eu dizimei, eu arranquei ele da terra, onde ele vive naturalmente. Então ele foi o quê? Dizimado. Se eu arranquei o pé de coqueiro, eu dizimei ele. Então se a gente estivesse hoje, na época do Antigo Testamento e na lei de Moisés, o que seria o dízimo? O que é o dízimo? Que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a pessoa devia levar a 10ª parte do dízimo. Tanto é que a palavra dízimo quer dizer morte, que se alguém é preso porque ele dizimou uma família toda, ele matou uma família toda, alguém fala assim: ó, fulano é um serial killer. O que ele fez? Ele dizimou a família, exterminou a família toda. Então dízimo quer dizer morte. E o nosso Salvador, quando ele vai para o madeiro, ele foi o último dízimo. Ele foi morto pelos nossos pecados.
Então o último dízimo foi o nosso Salvador. Isaías 53 fala de maneira clara que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então ele foi o último dízimo, ele foi dizimado, ele foi morto. Ele foi o último dízimo. Então a palavra dízimo que a Bíblia pedia para que as 10, ou seja, as 11 tribos levasse para a tribo de Levi que não tinha herança, as 11 tribos trabalhavam, criava gado, criava ovelha, plantava, colhia, e quando chegava na época da colheita, eles iriam lá, por exemplo, nos pés de maçã, para colher maçã. Se eles colhessem, arrancou a maçã do pé, ele matou a maçã, ele dizimou. Então aquilo é o dízimo. Se ele pegou um pé de endro, como diz o próprio Salvador, lá em Mateus 23, para os escribas e fariseus, quando ele repreende dizendo: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do cominho, e negam o mais importante, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles arrancavam o pé de endro, dizimavam o pé de endro. Ficava com 9 partes e levava a 10ª parte para os levitas. Eles arrancavam um pé de cominho, ficava com 9 partes e levava a 10ª parte para os levitas. Isso é dízimo. Você arrancou, dizimou. Aquilo está morto. Então você dizimou um pé de planta, matou ele. Você vai pegar a 10ª parte daquele pé de planta e vai levar para os levitas. Isso é dízimo, levar a 10ª parte do dízimo. Se você criava gado, pegava um boi, você matava o boi, você dizimou o boi é o dízimo, ele foi morto, está morto. Tanto é que era proibido se levar um animal para dar de oferta ou de dízimo, né, para os levitas, se o animal estivesse morto e aquele animal não tivesse sido morto por alguém. Ou seja, se aquele animal caísse de um penhasco, quebrasse o pescoço, caísse de alguma forma e fosse morto, não pelas pessoas que tinham que matar, sacrificar, dizimar aquele animal, mas se o animal fosse achado morto, ele não poderia ser levado como dízimo, porque ninguém sabia de que forma aquele animal tinha sido morto. Então o dízimo teria que ter uma procedência de quem foi que dizimou aquele animal, quem matou ele, pegava aquele animal, dividia em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficava com 9 partes e a 10ª parte era dos levitas. Isso era a 10ª parte do dízimo. O boi era o dízimo. Ele foi morto, ele foi dizimado. Pegava a 10ª parte daquele boi, partia em 10 partes, ficava com 9, o proprietário ficava com 9 partes. A 10ª parte levava para os levitas, a 10ª parte do dízimo. Por isso que está em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, que era Jerusalém. E dentro de Jerusalém, o templo de Salomão, e nesse templo de Salomão ele dividiu uma parte para ser uma parte de governança, onde os sacerdotes levitas ficavam ali, os sacerdotes como sacerdotes, cuidando das coisas do Senhor, Yahweh. Entendeu? E ali os levitas tinham a parte de guardar os mantimentos, para que quando um órfão, uma viúva, um estrangeiro estivesse em necessidade, se levava alimento, mantimento para essas pessoas. Então para isto eram os dízimos. Dízimo do endro, do hortelã, do cominho, de boi, de ovelhas. Então o dízimo da Bíblia era alimento, era animais mortos, tudo aquilo que se matava era dízimo. E tirava a 10ª parte daquilo que se arrancava, que se matava, que se colhia, e levava para os levitas. Uma outra coisa, se a pessoa plantasse maçã, chegasse a época da colheita, a pessoa ia colher maçã, aí a pessoa colhia 1 cesto, 2 cestos, 4 cestos, 5 cestos, 6, 7, 8, 9, 10 cestos. Ele ficaria com 9 cestos. O 10º era a 10ª parte do dízimo, ele separava para os levitas. Ia de novo para a colheita, colhia mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 10 cestos. Ele ficaria com 9. E a 10ª, o de número 10, que era a 10ª parte, ele levava para os levitas, porque a maçã arrancou do pé, você dizimou ela, matou. Então, dízimo é morte. Aquilo que se matava, se dava a 10ª parte para os levitas. Então, isso é o dízimo que a Bíblia fala. Entendeu? Tanto é que em Deuteronômio capítulo 14, verso 22, nós vamos ver, vamos conferir o que o nosso Senhor Yahweh está ordenando. Deuteronômio, capítulo de número 14, verso 22 em diante, diz assim, ó: certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente,
que cada ano se recolhe do campo. Ou seja, plantou uma semente de alface, uma semente de couve, uma semente de um pé de maçã, qualquer coisa. Quando aquela árvore frutífera dessa fruta, e a semente morreu e germinou e nasceu um pé e agora deu fruta, quando se colhesse 10 cestos, 9 cestos eram do proprietário. O 16º, que era a 10ª parte, era para os levitas, sacerdotes. Você entende? Isto é o dízimo. Deuteronômio 22, verso 14, verso 22 em diante. E darás o dízimo de toda a novidade das tuas sementes de cada ano que se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo, tá vendo aí? Comerá o dízimo. Se dízimo fosse dinheiro, alguém vai comer dinheiro? Ninguém come dinheiro. Comerá o dízimo. Não está dizendo comer do dízimo, não. Comer o dízimo. A Bíblia está falando para comer o dízimo. Você entende? E o Senhor teu Deus, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, ali para fazer habitar o seu nome, comerá os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos. Primogênito é o quê? Primeiro filhote, que era morto. Porque o primeiro filhote, ele crescia, quando estava já em idade adulta, ele era dizimado. Ou seja, se matava aquele boi, ou aquela ovelha, ou aquele cordeiro, ou galinha, alguma coisa assim que se matasse. Se pegava parte daquilo ali e se comia. Então dízimo é aquilo que se matava, era animal, era plantas, como couve, como alface, como endo, hortelã, cominho, maçã, laranja, tudo isso que você arranca do pé, você dizimou, você matou a fruta. Se você deixa ela ali uma semana no máximo, já começa a ficar murcha, porque ela não está mais no pé. Então você matou. Então isso, matar significa dizimar. Então, morte é dízimo, dízimo é morte. O nosso Salvador foi dizimado por nós. Então, quando a Bíblia diz que era para comer o dízimo do cereal, do primogênito das tuas vacas, filho, o primeiro filho da vaca, das ovelhas, o primeiro filho da ovelha, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for muito comprido, ou seja, muito distante, para que não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus ali pôs o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-o. Ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma. Por vacas, aí. A pessoa poderia pegar o dízimo daquele animal que já estava morto, que era muito mais valioso do que um animal vivo, porque naquela época não tinha muita gente especializada em sacrificar um animal, dizimar um animal. Então, quando se sacrificava, aquilo que estava morto tinha muito valor, tanto é que ele poderia vender, comprar comida, comprar bebida forte, comprar muitas coisas, ainda podia comprar outra vaca com dinheiro daquilo que ele tinha adquirido através do dízimo, que era o animal morto. Para você ver como a coisa era, a dificuldade. Pessoas que não tinham prática, se tentasse matar um animal, aí ele era até morto pelo animal. Você entende? Então tinha que ter prática. Por isso, um animal morto, um animal dizimado, o dízimo era tão valioso que a pessoa... E não era dinheiro, para provar aqui que dízimo nunca foi dinheiro, que é o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor disse para que Moisés falasse com o povo: quando você tiver o teu dízimo, se for um animal, você tiver que levar, ou se de repente for um cesto cheio de maçã, um cesto cheio de laranja muito pesado, e o caminho for muito distante, por exemplo, eu moro aqui em Macaé, na Barra, se eu tivesse que ir lá no centro, onde era o templo de Salomão, para poder levar essa parte do meu dízimo, se fosse, vamos botar aí um quadril de um boi nas costas, ninguém ia conseguir carregar, porque é muito pesado. A 10ª parte de um boi, porque dízimo é a 10ª parte daquilo que é morto. Dízimo é morte, aquilo que foi morto é um dízimo. Pegar a 10ª parte de um boi e levar daqui na cidade nas costas, quem não tivesse um outro animal para poder puxar um carro. Então essa pessoa pegaria essa parte desse animal, venderia, pegava o dinheiro nas mãos,
e comprava tudo que a alma dessa pessoa desejasse, compraria comida, compraria até outro animal vivo com o dinheiro dessa parte desse animal dizimado. E essa pessoa tinha vendido e pegava esse dinheiro e abastecia a sua casa e também dava uma parte para aquelas pessoas que tivessem necessitada, pessoa que fosse órfã, pessoa que fosse viúva, ou um estrangeiro que não tivesse condição. Essa pessoa que pegou o dízimo que não deu para levar lá no templo de Salomão, onde estava o sacerdote. Não era a parte que Salomão morava, na parte que era política, né? Na parte governamental, onde os sacerdotes, que eram autoridades, ficavam cuidando das coisas do Senhor Yahweh. Esse sacerdote tinha autoridade para administrar o dízimo. Então, essa pessoa achasse pesada demais essa parte do dízimo para poder levar até o templo onde estavam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, essa pessoa tinha autoridade de Yahweh para poder vender. O Senhor mandava essa pessoa vender essa parte do dízimo. Você entendeu? Então, dízimo quer dizer a morte. E na religião, dízimo é dinheiro. Na religião, dízimo não é a 10ª parte. Na religião, eles chamam dízimo de 10%. Só que parte é uma coisa, porcentagem é outra. 10% é totalmente diferente de 10ª parte. Entendeu? Para você ter parte e partir o dízimo, você tinha que matar algo e tirar a 10ª parte. Você entende? Então, aí alguém vai dizer assim, poxa, mas a Bíblia diz que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Sim. Eu vou te mostrar por que Melquisedeque recebeu. Para Melquisedeque receber o dízimo de Abraão, esse dízimo que Abraão deu ao Melquisedeque, ele trouxe de quem? Era dele mesmo ou foi dos reis que ele matou? Lê a passagem direitinho. Na guerra de Abraão e mais, acho que 5 reis contra outro número lá que eu não me lembro agora. Mas a guerra de reis contra reis, e Abraão foi lá para poder resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado por esses reis. Abraão mata esses reis, e por causa da morte desses reis, para você ver que a palavra dízimo está envolvida, morte para poder Abraão poder dizimar, dar dízimo daquilo que foi dos reis, ele teve que fazer o quê? Matar os reis. Então ele vai dar o dízimo da morte dos reis a Melquisedeque. Você está entendendo por que o dízimo está sempre envolvido a morte? Por isso, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque recebeu esse dízimo porque tinha sido dizimado aqueles reis que era dono daquele ouro, daquela prata. Você entende? Então, se alguém fosse dar dízimo de dinheiro, você teria que estar matando alguém para tomar aquilo que é da pessoa. E a Bíblia não aprova isso. Até porque se você matar alguém, você vai ser o quê? Vai ser preso. Você não pode matar alguém para você tomar aquilo que é dele e levar para um templo dizendo que aquilo ali é o dízimo. Mas Abraão, conforme ele foi guerrear, e esses reis foram mortos por ele e pelo seu povo, Abraão apanhou aquela parte de herança que daqueles reis que foram mortos por ele e seus empregados, e levou e deu ao Melquisedeque a parte do dízimo, porque aquilo envolvia a morte. Então, dízimo sempre estará ligado à morte. E na religião, dízimo é dinheiro, é 10% do salário que você trabalhou. Entendeu? Então, isso não é bíblico. Dízimo é bíblico, porém o dízimo da religião não é bíblico. Entende? Por que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão? Porque houve morte. E Abraão só pôde dar o dízimo do despojo porque ele matou os reis. Entendeu? Então essa é a primeira parte de um outro evangelho. Então se dízimo na Bíblia é morte e na religião o dízimo é dinheiro de um salário que você trabalhou, se na Bíblia dízimo é 10ª parte, se na religião dízimo é 10%, isto é ou não é um outro evangelho? É um outro evangelho. E quem está fazendo isso está debaixo de maldição. Entende? Uma outra coisa que eu quero abordar aqui como outro evangelho. Ceia. A palavra ceia. O que é ceia? Ceia é uma refeição que se faz de madrugada. Tanto é que você vê nessa festa que se faz do Natal, qual é o horário que eles fazem a ceia do Natal? Meia-noite, passando de um dia para o outro, não é? Porque eles sabem, quem criou o Natal sabe disso. Que ceia é uma refeição na madrugada. Ceia não é um pedacinho de pão e um cálice de vinho, como se dá dentro da religião, dizendo que isto é a Santa Ceia do Senhor. Até porque, na Ceia do Senhor, o que foi comido lá? Vamos ver o que se comia na ceia. Êxodo capítulo 12. A palavra ceia quer dizer Páscoa. A instituição da primeira Páscoa. Êxodo capítulo 12. Então falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês
Tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras das vagas das portas, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça, os pés com a sua frissura. Você entende? E uma outra coisa aqui que diz na religião. Eles fazem disso aqui uma obra mística. Mas quando o Senhor falou para Moisés que era para o povo comer o cordeiro nada cozido em água, mas assado, sabe por que isso? Isso aqui não é um ato religioso. Isso aqui era por causa da preocupação do nosso Criador com a saúde. Porque uma carne, quando ela é cozida, a toxina da carne fica toda nela. Quando a carne é assada no fogo, o fogo queima toda a impureza e a toxina e o povo pode comer sem danificar, sem causar dano na sua saúde. Então esse é o porquê da carne ser assada no fogo e não cozida em água. Então você que puder comer carne assada é muito mais saudável para você. Vai uma dica. Porque a Bíblia, além de tudo, Bíblia não é, nunca foi um livro religioso. Conforme nosso amado irmão, o professor Edson Silva História, lá do canal Últimos Dias, no YouTube, ele sempre fala, Bíblia é um livro de instrução do nosso Criador, do nosso Deus, para nós seres humanos. Se você ouvir a instrução do teu pai, do teu Criador Yahweh, teu Deus, você vai se dar bem, você vai ter uma saúde boa, você vai ser bem sucedido no que você fizer, porque você pegou a Bíblia não para fazer dele atos religiosos, mas para ser um livro de instrução, de conselho, informação de Deus para você. Bíblia é um livro de instrução, conselhos sábios do nosso Criador, para que nós venhamos ter uma vida agradável diante dele e temos aí também saúde. Vemos aqui a preocupação dele com o povo. Ó. Não coma nada cozido em água, mas coma assado, porque assado a toxina é tirada pelo fogo. Você entende? Então, ceia. O que era a ceia? A ceia, que era o jantar, ou seja, a refeição na madrugada, essa Páscoa, que o Salvador, lá no livro de Lucas, no capítulo de número 22, verso 20, ele manda Pedro, João e outros discípulos irem procurar um homem que tinha uma casa mobiliada, e ali seria o local que eles iriam comer esta Páscoa, ou seja, a ceia, a refeição na madrugada. Nessa ceia, o que é que tinha? Um cordeiro assado no fogo, pães ázimos e ervas amargas. Esta era a ceia. Então essa ceia que se dá no sistema religioso não é a ceia bíblica. Entendeu? E outra coisa, a ceia está proibida hoje. Porque o Salvador mesmo diz em Lucas capítulo 22, se você ler o capítulo todinho de Lucas 22, o Salvador vai dizer, nunca mais comereis dessa ceia, dessa Páscoa, até que se cumpra no reino do meu Pai. Nunca mais beberei do fruto dessa vide, até que beba convosco no reino do meu Pai. A última ceia foi aquela. A próxima ceia não é essa que a religião apresenta, mas vai ser a ceia para aqueles que forem justos e crerem no Salvador e na sua morte, e aceitam o seu sacrifício. Esses estarão com ele no reino dos céus, naquele grande dia, quando ele diz no reino do meu Pai, no reino dos céus. Não no céu, mas reino dos céus. É totalmente diferente de céu. Porque a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, ninguém que vai morrer vai ir para o céu. A pessoa foi criada por Deus, pelo Criador Yahweh, para morar onde? Quando Deus criou Adão, aonde ele colocou Adão? No céu? Ou no jardim do Éden, no paraíso? Não foi no paraíso, no jardim do Éden? Então como é que as pessoas estão dizendo na religião que a pessoa vai morrer e vai aceitar Jesus, vai morrer para poder, se morrer, ir para o céu? Ninguém vai para o céu. A Bíblia fala, reino dos céus é uma coisa. Céus
onde é a casa do nosso Criador, é outra coisa. O Criador não fez ser humano para morar no céu. O Criador fez ser humano para morar no jardim do Éden. Eles foram expulsos de lá por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Jó, capítulo 42, verso 2, está escrito: Bem sei, Senhor, que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Qual foi o propósito de Deus quando criou o homem? Ele morar no jardim, e depois do jardim ele frutificar, multiplicar e encher a terra. Então todo homem, ele foi criado por Deus, por Yahweh, para morar no paraíso, no jardim, não no céu. E se Jó, se o propósito dele foi não impedido, Jó 42 é claro disso, nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. O propósito de Deus, Yahweh, era de que o homem vivesse no jardim, no paraíso. Por causa do pecado, deles terem transgredido, dando ouvido à voz da serpente, usada por Lúcifer, né? Enganada por Lúcifer. A serpente, ela é enganada por Lúcifer e vai agora, né? O dragão engana Adão e Eva, e eles agora são expulsos. Mas o propósito de Deus é de que o homem vivesse no paraíso, no jardim. Então, esse pecado de Adão e de Eva tardou esse propósito de Yahweh, nosso Deus Yahweh, mas não impediu o propósito. O homem vai voltar para o paraíso, assim como Adão já voltou e já está lá. Quando o Salvador morre, que vai até o inferno e toma a chave das mãos do inferno, Apocalipse 1,17, que ele diz: Eu aqui, vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte do inferno. Ele toma a chave da morte do inferno e resgata de lá, das mãos do inferno, aos patriarcas, aos profetas que estavam todos lá presos. Adão leva de volta para o paraíso, já está lá, para se cumprir o que diz em Jó capítulo 42, verso 2. Que os propósitos de Deus, do nosso Deus Yahweh, não são impedidos. Satã engana o dragão, né, a serpente, e engana Eva, tarda o propósito de Deus, mas não impediu, porque Deus já levou Adão de volta para o paraíso novamente. E todos nós que cremos nessa promessa, nesse sacrifício do nosso Salvador, estaremos também um dia com o nosso Salvador lá no paraíso, vendo Adão, vendo Eva, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, os demais apóstolos, discípulos, e muitos que vocês conhecem hoje, se forem justos e andarem na justiça do Criador, e crerem em aceitar esse sacrifício dele, sem precisar de frequentar um templo religioso. Entende? Então, ceia da Bíblia é um animal assado, era um animal assado e era comido com pães ázimos e ervas amargas. A ceia da religião é um pouquinho de vinho, uma taça, um pedacinho de pão. Só que, se você ler Lucas capítulo 22, você vai ver que o pão e o vinho estavam presentes na ceia, porém eles não foram à ceia. Está escrito assim: depois que o Salvador ceiou, depois da ceia, que a ceia já tinha passado, aí ele põe o pão, aí ele põe o vinho e distribui para os discípulos, disse: esse pão simboliza o meu corpo que será partido por vocês, por vós. E este vinho simboliza o meu sangue que será derramado por vós. Não é que o pão seria a ceia e nem o vinho. A ceia já tinha acabado, já tinha sido comida. Depois de ele ter ceiado, ele põe o pão e o vinho e mostrou, simbolizando o corpo, era o pão, o vinho simbolizando o sangue. Não está dizendo que é para ninguém tomar vinho e comer pão para ser o sangue dele todos os dias. Não. Aquilo ali foi na época dos discípulos e apóstolos de Cristo. Tanto é que naquela época já existia igreja. E você vai ver a igreja junto com Cristo lá e os discípulos ceando? Ou foi só os discípulos e Cristo que cearam? Foram só eles. Porque eles falaram com o Salvador. O Salvador diz assim: olha, quando eles questionam, o Salvador falou assim: Senhor, quando nós estivermos lá no teu reino, arruma uma cadeira do teu lado para mim, outra para fulano, outra para Beltrano. O Salvador virou e falou assim: olha, vocês por acaso poderão beber do cálice que eu bebo? Eles falaram: sim, Senhor, nós podemos, nós vamos beber. Ele falou: tá bom, vocês podem beber do cálice que eu bebo. Agora, quanto está sentado do meu lado, isso aí não cabe a mim. Isso aí cabe ao meu Pai que está no céu. Mas Deus, ele é tão justo que você for lá no Apocalipse, você vai ver que está preparado 12 tronos que são para os 12 apóstolos que vão julgar até as 12 tribos de Israel. Porque os apóstolos disseram: nós podemos beber assim do seu cálice e Yahushua, né, que a Bíblia chama de Jesus. Nós podemos beber. O Salvador falou: bom, já que vocês disseram que podem beber, vocês vão beber. Então eles cearam com o Salvador para poder
participar daquela maldição de morte. Você pode ver que se você for procurar alguns livros que falam como os apóstolos morreram, você vai ficar de boca aberta, porque não foi fácil, não foi legal a morte deles. Foi algo bem difícil a forma que eles morreram. Porque eles falaram que poderiam beber do cálice que o Salvador bebia. E eles beberam e morreram brutalmente também. Assim como nosso Salvador morreu crucificado, sacrificado, muitos dos apóstolos também foram sacrificados em suas mortes. Eles não tiveram mortes fáceis, porque eles disseram que poderiam beber do cálice do Salvador. Eles beberam e morreram com mortes também muito cruéis. Então, a Páscoa não foi, e aquela ceia lá que o Salvador fez, não foi para todo mundo. A igreja não estava lá ceando. Foram só os 12, porque eles falaram que podia beber do cálice do Salvador. Beberam e pagaram um preço por isso. Entendeu? Outra coisa. Então, a ceia da Bíblia é uma, a ceia da religião é outra. Nós vemos que a ceia da religião é outro evangelho. E quem está participando desse tipo de ceia está acarretando para si maldição. Porque o que nós lemos em Gálatas? Quem pregar outro evangelho é anátema, é maldito, é amaldiçoado. Então, cuidado com essa ceia religiosa. Você ainda tem tempo de se arrepender disso. Outra coisa que é um outro evangelho, dentro das religiões, do sistema religioso, é a palavra batismo, que quer dizer lavar, dar banho. Nós vamos ver que em Mateus capítulo 3, verso 21, nós vamos ver lá o Cristo sendo batizado por João Batista, nosso Salvador. Ele é batizado em Mateus 3, verso 21, Mateus 3, verso 11, melhor dizendo, Mateus 3, 11. Em Mateus 3, 11, nós vemos aqui, olha, Mateus 3, Mateus 3, estamos aqui no capítulo 3, vamos ver aqui do versículo, naqueles dias, vamos começar do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, vós que diz no deserto, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Agora vamos lá para o versículo 11. João Batista batizava. Verso 9, vamos até o verso 9. E não, verso 9 do capítulo 3 de Mateus diz assim: disse João, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Veja bem isso aqui, que João falou. Aquele que batizava, que batizou Cristo, o nosso Salvador, Yahushua. João disse: eu vos batizo em verdade com água para arrependimento. Mas aquele que vem, presta atenção nisso aqui, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E como é que você que diz que ainda está dentro de uma religião, recebendo batismo de água ainda hoje? Então você está dizendo que o Cristo que você crê não veio ainda. Porque olha só o que nós lemos aqui, olha o que o próprio João, que batizou o nosso Salvador, está dizendo. Eu estou batizando vocês, aquele povo lá, para arrependimento, com água. Mas vem depois de mim alguém que é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês com água? É para continuar o batismo com água? O mesmo batismo de João? Ou o próprio João está dizendo que esse, que você crê, né, que na Bíblia chama ele de Jesus, o Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus, a Bíblia está dizendo que esse, que viria, que já veio, ele batiza hoje não é mais com água, com o Espírito Santo e com fogo. Quando você vai para um sistema religioso e aceita um homem que se diz pastor batizar você com água, você está dizendo assim: eu não acredito que meu Salvador já veio. Porque João falou aqui, ó, aquele que virá depois de mim vai batizar não mais com água, com o Espírito Santo e com fogo. E se ele já veio, como é que você está batizando ainda na água? O batismo não é mais o batismo da água de João, porque o próprio João falou que não seria mais com água, mas queria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo hoje não é mais lavar o corpo, porque naquela época você lavava o corpo para purificar. O batismo hoje tem que lavar a mente, pensamento, ter pensamentos limpos, puros. Isso é lavado pela palavra.
do nosso Criador pelo Espírito Santo. João capítulo 15, verso 3, o Salvador diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra dele é que limpa a tua mente. Por exemplo, você que é uma pessoa que gosta de roubar, e você lê a Escritura e diz assim: não roubarás. Você, rapaz, a Bíblia diz para eu não roubar. Eu tenho que mudar essa vida minha. Então você, por amor ao Salvador, por temor a ele, você vai deixar de roubar. Ou seja, a tua mente foi limpa no sentido ao roubo. Você que é uma pessoa que gosta de tirar a vida de pessoas, e você lê lá nas Escrituras dizendo assim: olha, os assassinos ficarão fora do reino dos céus. Lá no livro de Êxodo está escrito, Êxodo 20, 13, está escrito assim: não matarás. Você vai ver, pô, meu Salvador está dizendo para não matar, então isso que eu estou fazendo é errado. Então, por amor ao meu Salvador, eu vou deixar essa vida de assassínio de lado. Então você mudou o teu pensamento, você lavou, a palavra te lava a mente. Então o batismo é esse hoje, lavar a consciência, pensamento purificado, lavado pela água. Você entende? Como diz lá em Efésios, no capítulo 6, que diz na lavagem da água pela palavra. 1 Pedro 3,21, para você que ainda acredita que batismo ainda é esse batismo de tomar banho na água, olha só o que eu vou te mostrar aqui. O próprio Pedro, veja bem, capítulo 3, verso 21, 1 Pedro 3, 21. Ó, que também com uma verdadeira figura vos salva. O batismo. O batismo era uma figura no passado do que é verdadeiro hoje. Não do despojamento da imundícia. Presta atenção. Da carne. O despojamento da imundícia, lavar a carne. Batismo hoje não é para você lavar o teu corpo, mergulhar lá na água. O batismo hoje é a lavagem de uma consciência limpa. Olha só o que vai dizer aqui. Não na imundícia, no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Indagação de uma nova consciência, consciência limpa, aquela consciência que pensava em matar, que não mata mais, lavou a consciência. Pensamento que pensava de dizer mentira contra o teu próximo para prejudicar ele, você leu hoje na Bíblia que você não deve praticar falso testemunho, então você deixa de inventar calúnia do teu próximo, então você lavou a tua consciência, a palavra lava a tua mente. Isto é hoje o batismo, você ter a tua mente lavada pelas Escrituras, não é mais você frequentar um templo e mergulhar na água e continuar fazendo fofoca dos outros, falando mal de A, falando mal de B, continuar tentando, ainda que não mate, mas inventando calúnia que pode levar à morte de alguém. Isto aí é ainda uma consciência suja, que precisa ser batizada, precisa ser lavada pelo Espírito e pela palavra do nosso Salvador. Vou te falar algo aqui muito interessante. O próprio Pedro, que andou com Cristo, ele ainda não tinha entendido que o batismo que João fazia lá atrás só valeu até a morte do Salvador. Depois que o Salvador morreu, o batismo não necessariamente, não precisava mais. Pedro chega em Atos capítulo 10, lá na casa de Cornélio, aí fala do evangelho para Cornélio, etc. E batiza algumas pessoas. Só que antes dele batizar essas pessoas, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas e as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Elas foram cheias do Espírito Santo e Pedro falou assim, mas como é que pode? Essas pessoas ouviram o evangelho, as boas novas, a promessa. E elas nem foram batizadas em água, lavadas em águas e foram cheias do Espírito Santo? Não estou entendendo isso. Tá, passou um tempo. Mas na frente, de novo, o mesmo Pedro, aí Pedro vai pegar essas pessoas, depois dela ter sido cheia do Espírito Santo, leva ela até as águas e batiza ela nas águas. Pedro esqueceu que João tinha falado lá atrás que o batismo seria com água até o Salvador vir. Depois do Salvador não precisava mais batizar com água. Porém, Pedro esquece disso. Aí Pedro vai pegar esse povo que estava lá na casa de Cornélio, batiza esse povo na água, depois deles já terem sido cheios do Espírito Santo. Um pouco mais à frente, Pedro fala do evangelho de novo para mais umas pessoas. Essas pessoas, Pedro pensava em levar elas para batizar na água. Antes de Pedro levar elas para batizar na água, elas falaram assim, nós cremos no evangelho, nós cremos no que você falou. Quando elas falaram isso, o Espírito Santo encheu essas pessoas. E Pedro ficou maravilhado. Pedro falou assim, gente, como que pode isso? Essas pessoas nem foram batizadas na água e já foram cheias do Espírito Santo.
Aí Pedro lembrou, Pedro falou, estou me recordando, agora caiu a minha ficha. João falou lá atrás que o batismo que ele batizava era antes do Salvador, mas que depois do Salvador ninguém seria mais batizado com água, seria batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí Pedro parou de batizar as pessoas na água, porque ele entendeu que agora o batismo não era mais batismo de água, não era para lavar a imundície do corpo. Aí Pedro vai e escreve sua carta aqui, no capítulo 3, verso 21, que o batismo hoje que salva, que o batismo hoje não é mais o batismo na lavagem da imundície da carne, mas é a lavagem da consciência, pensamento puro, purificado, pensamento lavado pela palavra. Aquele que roubava, deixa de roubar por amor a Cristo. Aquele que matava, deixa de matar por amor a Cristo, porque leu a palavra. E como agradecimento a Cristo, a Yahushua, ao nosso Senhor, né, que a Bíblia chama de Jesus. Como agradecimento a esse Salvador que fez algo tão maravilhoso por você, você não vai mais matar, tu não vai mais roubar, tu não vai mais querer adulterar, tu não vai mais querer dar falso testemunho, porque a palavra vai lavar a tua consciência, vai batizar você na consciência, purificar a tua mente. Indagação de uma consciência limpa para com Deus. Esse é o batismo que vale hoje. Então o batismo da religião é um outro evangelho. E quem prega outro evangelho e pratica outro evangelho está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Entendeu? E para encerrarmos, algo bem polêmico, mas que a Bíblia vai mostrar de maneira clara. Uma palavra chamada pastor. Pastor é bíblico? É. Mas eu te pergunto, existe alguma passagem na Bíblia que você encontra a palavra pastor e a palavra igreja, a palavra ceia, a palavra batismo, a palavra dízimo, na mesma passagem, no mesmo contexto, dentro da Bíblia? Se você tiver, por favor, entre no meu canal lá no YouTube e me mostre a passagem, porque até hoje não achei. Pastor nunca teve nenhuma ligação com igreja, com dízimo, com batismo, com ceia. Não tem nas Escrituras. Pastor na Bíblia cuida de animais. Aí alguém vai dizer assim, mas lá em Efésios capítulo 6, verso 11, está dizendo que ele deu uns para apóstolos, outro para pastores, outro para doutores, outro para apóstolos e profetas. Sim. Tudo que você vê lá em Efésios 11, se você procurar dentro do contexto de igreja, você vai achar. Pastor, você não vai achar. Você encontra a palavra apóstolo lá em Efésios 6,11. Ele deu uns para apóstolo. Você procura lá onde você vai ver o povo envolvido com a igreja. Você vai achar apóstolo, você acha Paulo. Diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Escrevendo carta para a igreja. Você vai encontrar evangelista lá em Efésios 6,11, deu uns para evangelista. Você vai achar também aqui nas cartas aqui. Timóteo, Paulo falando para Timóteo, cumpra o ministério de um bom evangelista. Lá na carta de Paulo, como diz assim, ele deu uns para pastores. Procura. Se você encontra algum dos apóstolos como pastor dentro de uma igreja, algum dos apóstolos dando ceia, algum dos apóstolos como pastor recebendo dízimo, algum dos apóstolos como pastor ministrando ceia, alguns dos apóstolos como pastor dando batismo, batizando alguém. Me mostre uma passagem na Bíblia onde estava que o pastor, o apóstolo fulano de tal era pastor, estava batizando um fulano na igreja. Me mostre. Não existe. Isto é uma invenção religiosa, querido. Pastor não tem nada a ver com igreja. Pastor na Bíblia cuida de animais. Aí alguém vai falar assim, mas Cristo falou, né, o Senhor falou lá em João capítulo 10 que ele é um bom pastor e deu a vida pelas ovelhas. Ele mandou Pedro apacentar. Para aí. Apacentar significa dar comida, dar alimento. Entendeu? Pastor, ele pastoreia. Quem dá alimento, alimento qualquer um pode dar. Quer ver só uma coisa? Quem cozinha, ele é o quê? Cozinheiro. Mas para poder dar o alimento que o cozinheiro cozinhou alguém, precisa do cozinheiro dar ou qualquer pessoa pode dar o alimento? Qualquer pessoa pode servir o alimento. Agora, para cozinhar tem que ser o cozinheiro. Você entende? Então, quem pastoreia é pastor. Agora, quem dá alimento não é pastor. Alimento qualquer um pode dar. Qualquer um que conhecer as escrituras e tiver instrução na escritura, ele pode chegar e instruir alguém. Olha, fulano, você que está nessa vida de roubo aí, a Bíblia diz que você não deve roubar, porque a Bíblia diz que os ladrões ficarão de fora do reino dos céus. Ele está alimentando a pessoa, dando instrução. Ele não é pastor por causa disso. Lá em João capítulo 10, o Salvador não está dizendo que homem é pastor
e que os outros seres humanos são ovelhas. Ele fez uma parábola. Parábola não é literal, parábola é comparação. Ele usou a figura de um pastor para exemplificar o que ele haveria de fazer. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que apacenta a ovelha, que é um pastor que cuida de animais lá no campo. Lembra de Davi? Davi, quando ele chega diante de Saul, ele fala assim para Saul: o rei, não atemorize o teu coração, porque eu, teu servo, vou e guerrearei contra esse gigante Golias, porque eu era pastor do meu pai, das ovelhas do meu pai lá no campo. E uma certa vez levantou um leão para poder pegar uma das ovelhas e eu me levantei, cingido pelo Espírito de Deus, e matei esse leão. Ou seja, te pergunto, você é uma pessoa normal, você encara um leão no mano a mano, o que vai acontecer? Você está procurando o quê? Você está dando a tua vida. Se você for para guerrear, brigar com o leão, você está dando o quê? Você está dando a vida, porque você sabe que um leão vence um ser humano. Davi falou também uma ursa. Um urso levantou para pegar uma das ovelhas e eu me levantei e matei aquele urso. Qual é o ser humano que encara um urso? Ele vai por tudo ou nada, ou seja, ele está se entregando à morte. Uma pessoa que vai brigar com o leão, ele está se entregando à morte. Uma pessoa que vai brigar com o urso, ele está se entregando à morte. Então, o que o Salvador está mostrando aqui na parábola de pastor e ovelha? Ele está dizendo que assim como um pastor, ele dá vida pelas ovelhas, ele que veio para morrer por mim e por você, ele iria dar vida por nós. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E se você ler a parábola de João, capítulo 10, todinha, você vai ver escrito lá: o Salvador propôs essa parábola, porém eles não entenderam. Está escrito lá. E o povo não entende até hoje. Tanto é que em uma parábola, eles pegam ela e aplicam no sentido literal, dizendo que o homem é um pastor, que as pessoas dentro de um templo é ovelhas. Mas isso não é uma verdade. Aquilo lá é uma parábola. O Salvador usou uma parábola dizendo que, assim como um pastor de ovelha, eu dei o exemplo aqui de Davi, que deu a vida pelas ovelhas, encarar um leão é dar a vida. Encarar um urso é dar a vida, para poder ver a ovelha viva. Assim, da mesma forma, o Salvador veio do céu, nasceu num corpo de carne e deu a vida no madeiro. Tanto é que Isaías 53 diz: ele foi levado como ovelha muda ao matador, ele foi morto. Ele deu a vida por nós seres humanos. Então ele se colocou como pastor e colocou nós como ovelhas. É uma parábola, é uma comparação. Isso não é literal. Então ele diz que ele é o bom pastor, porque ele morreu mesmo por nós. Assim como um pastor lá no campo vai encarar um leão, o leão pode matar ele. Um pastor de animais. Você entende? Aí tem gente que vai dizer assim: não, mas lá em Hebreus capítulo 3:17, acho que é Hebreus 3:17, que diz assim: obedecei a vossos pastores. Ué, aonde é que existia pastores cuidando de gente? Essa carta está escrita, vamos pensar. Essa carta, Hebreus 3:17, obedecei a vossos pastores. É uma carta para a igreja ou é uma carta para os hebreus? Igreja é uma coisa, hebreus são outros. Hebreus é outra coisa. Como é que você quer pegar a carta de Paulo mandando para os hebreus obedecer a vossos pastores, e você quer aplicar na igreja dizendo que a igreja tem que obedecer um homem, que o homem é pastor? Agora eu te pergunto, me mostre na Bíblia, se a carta está sendo direcionada para os hebreus, me mostre na Bíblia onde tinha um pastor que pastoreava pessoas hebreias. Me mostre. Porque não existe. É uma carta direcionada para os hebreus, né? Obedecer a vossos pastores. Então Paulo estava mandando o povo hebreu obedecer um homem que era pastor deles. Me mostra lá no Antigo Testamento onde tinha. Ó, aqui é um pastor que está cuidando de um monte de gente aqui. Essas aqui são as ovelhas desse pastor hebreu. Você acha? Você consegue me mostrar? Não existe, querido. A palavra pastor, essa carta foi enviada para os hebreus. Então, quando Paulo está dizendo para os hebreus obedecer aos pastores, deixa eu ler só uma passagem aqui. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz assim, ó: e os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló brigavam, contendiam. E os cananeus habitavam na terra. Pastores de gado de Abraão. O pastor era quem? Era o pastor de Abraão. Agora a Bíblia diz que era pastor de Abraão, pastor de Ló. Esse pastor mandava em Abraão ou era Abraão que mandava no pastor? Era pastor de Ló. Eles eram empregados de Ló ou eles eram patrão de Ló? Eles eram pastores de Ló porque Ló era o patrão deles. Pastor de Abraão porque Abraão era o patrão desse pastor.
Então, quando a Bíblia diz assim, obedecei aos vossos pastores, é a mesma coisa. Eu sou Evaldo. Eu contrato um pedreiro para trabalhar na minha casa. Aí alguém está passando ali na rua, ali, o pedreiro está indo embora, alguém fala, aquele lá é o pedreiro de Evaldo. Ele é o pedreiro meu porque ele trabalha para mim. Então, no caso, eu estou sendo o patrão dele. Aí alguém fala assim, Evaldo, o teu pedreiro falou que você quer construir a tua casa, você quer colocar uma coluna lá no canto, outra coluna lá no outro canto, e no meio você não vai colocar coluna nenhuma, mas o teu pedreiro que constrói casa há mais de 20 anos, ele tem experiência. Ele falou que você tem que colocar uma coluna no meio. Obedece o teu pedreiro. Aí ele está dizendo para eu obedecer o meu pedreiro, que o pedreiro vai mandar em mim, ou para eu obedecer o pedreiro no sentido daquela ideia de colocar a coluna ali no meio. Porque ele sabe o que está fazendo. É para eu obedecer o meu pedreiro no sentido de eu colocar mais uma coluna para poder a casa não cair. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui para os hebreus obedecer os pastores deles, é que os hebreus, que eram pessoas ricas e tinham autoridades, que tinham seus pastores que eram empregados deles, mas os pastores conheciam o caminho. E esses hebreus que tinham que fugir na época da grande tribulação de 400 anos, em que esses hebreus estavam já sofrendo com perseguições, né? Porque, ao contrário do que se fala, grande tribulação não tem nada a ver com o Apocalipse. A grande tribulação foi quando o povo hebreu foram trazidos como escravos aqui, né? Os hebreus, né? A tribo de Judá foi trazida como escrava em navio tráfico negreiro aqui para o Brasil, né? Para a América. Deuteronômio capítulo 28, do capítulo 15 até o 68, fala sobre isso. Vocês serão levados como escravos por navio ao Egito, por um caminho que vocês não conhecem, vossos pais não conheceram. Aí a turma fala assim, não, mas isso aí é quando os hebreus foram levados lá para o Egito, lá que foi escravo 430 anos. Só que a Bíblia aqui está falando, em Gênesis, que os escravos, o povo hebreu seria escravo 400 anos, não é 430. E outra coisa, quando os hebreus foram levados para o Egito, na época de Jacó, não foram 12 tribos, foram 13. Foi Diná, a filha de Jacó, os 12 filhos, Jacó, entendeu? Não foi as 12 tribos. E outra coisa, eles não foram levados de navio, que eu saiba, eles foram levando animal e foram a pé. Eles não foram de navio. E essa passagem que fala que os hebreus seriam levados como escravos por navios, isso aí está falando da grande tribulação. Então, esse povo aqui, que eram autoridade no meio da tribo de Israel, eles tinham pastores. Só que nesse caso aqui, embora eles fossem autoridades, eles não poderiam fazer o que eles quisessem. Os pastores conheciam caminho no meio do mato para poder fugir, para poder escapar da perseguição, para eles não serem presos. Então, nesse caso, Paulo está escrevendo para aqueles homens que eram autoridades, tinham até dinheiro e tinham pastores sob seus comandos. Eles podiam fazer o seguinte: pô, você está dizendo para eu ir por esse caminho, mas eu sou o seu patrão, você é meu pastor. Você trabalha para mim, você apacenta minhas ovelhas, eu sou o teu chefe. Como é que você está querendo me dar ordem? Paulo falou nesse sentido, olha, se o teu pastor, que trabalha para você, teu empregado, você é patrão dele, você tem mais poder. Mas se ele quiser te levar por um caminho para poder te livrar de você ser capturado, obedeça aos seus pastores. Porque eles sabem. Eles velam por vossas almas, como quem hão de dar conta delas. Eles sabem o que estão fazendo, eles conhecem o caminho, obedeça aos vossos pastores. É como se alguém virasse para mim, Evaldo, obedeça o seu pedreiro. Não coloca só uma coluna lá na ponta, outra coluna na outra ponta, e deixa a casa no meio sem apoio nenhum não, porque a casa vai cair em cima de você e vai te matar. Obedeça ao teu pedreiro, Evaldo. Entendeu? Eu sou o patrão, mas nesse caso eu tenho que obedecer ao meu pedreiro porque ele sabe o que está fazendo. Na mesma coisa, o povo de Israel lá, os ricos do povo de Israel, eles eram autoridades. Tinham pastores que eles comandavam. Só que nesse caso eles tinham que obedecer os pastores deles, porque os pastores conheciam o caminho e eles não. Então eu deixo essa passagem, ou seja, essa palavra para você, depois de um bom tempo, para você não se deixar enganar por outro evangelho que tem sido pregado por aí. Mas fique com aquilo que a Bíblia mostra. Que a Bíblia te mostrar, alguém te mostrar algo lá com o mesmo nome da Bíblia, mas for feito de outra maneira, caia fora. Porque esse é um outro evangelho. E quem está praticando está debaixo de maldição e quem está ensinando também. Ok? Então, é o que nós lemos aqui. Se nós, disse Paulo, ou um anjo do céu,
vos anunciar outro evangelho, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, dízimo é morte, ceia é refeição na madrugada, batismo hoje não é mais o batismo que João praticava, mas João disse: aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, é lavagem de uma consciência. Pastor é aquele que cuida de animais. Pastor bíblico é o que cuida de animais. Agora, pastor evangélico, isto é religioso, não bíblico. Entendeu? Existe o pastor da Bíblia, que é aquele que cuida de animais, e existe o pastor de pessoas, que é o Salvador, Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Esse é pastor de pessoas, porque ele morreu e deu a vida. Os outros aí não dão vida por ninguém. Entendeu? Então ele fez uma parábola. Essa parábola de João capítulo 10, ele se coloca como pastor dizendo: eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida. E ele deu. Ele morreu. Nenhum outro homem dá vida por ninguém. Para a salvação de ninguém. Porque não é capaz, não é apto. Então, o único pastor do ser humano é Cristo, Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. E pastor bíblico, os demais pastores que você vê lá no Antigo Testamento, e aquele pastor de Efésios capítulo 10, 6:10, é pastor de animal, porque você não acha nenhuma passagem na Bíblia onde tem igreja e tem pastor dentro, onde tem pastor dando dízimo, pastor mexendo com dízimo, pastor mexendo com ceia, pastor batizando, não tem. Isto é outro evangelho. E quem prega outro evangelho é anátema, é maldito, está debaixo de maldição. Ainda é tempo de sair, né? Mas aí cabe a cada um quebrar o orgulho e reconhecer esse erro. Então esta é a palavra que eu deixo para vocês nessa tarde. Depois de um bom tempo sem fazer vídeo, vos deixo esta palavra e que o nosso Deus Yahu possa abençoar a vida de todos. E vamos que vamos. E até a próxima.